Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Este vídeo é para falar do tricolor do Morumbi, que ontem fez uma partida muito importante no segundo tempo contra o Botafogo, a respeito do que aconteceu no primeiro tempo, que foi de fato um massacre do Glorioso, né, para cima do tricolor. Mas no segundo tempo a gente teve um São Paulo muito diferente, né? Meus amigos, vejam bem, o que o Botafogo fez no primeiro tempo da partida de ontem era para fazer com que o Botafogo tivesse, né, criasse uma vantagem importante, ou até, vamos lá, né, virtualmente eliminado o São Paulo no primeiro tempo do jogo de ontem, tá? E isto mostra claramente a capacidade que tem essa equipe do Botafogo de fazer a diferença. Contudo, no jogo de ontem, não fez, tá? No jogo de ontem a equipe não conseguiu fazer os gols que precisava, o que não significa que não possa fazer no Morumbi, né? O jogo é complicado para os dois times, né? Mas o que eu vejo nas análises posteriores ao jogo é muita relevância dada ao que fez o Botafogo, o que é absolutamente justificado pelo que de fato em parte fez o Botafogo, porque a outra parte seria colocar a bola para dentro do gol, né? E ao mesmo tempo eu não vejo nenhum tipo de, assim, eu não vejo muitos elogios ao que o São Paulo fez no segundo tempo, entende? E acho que o São Paulo que resistiu bravamente ali ao Botafogo no Engenhão, né, algo que o Flamengo não vem conseguindo fazer, né, nas últimas partidas. O que o São Paulo conseguiu fazer ontem foi algo muito elogiável. Eu não estou vendo esses elogios aí aparecerem. O que eu vejo é o seguinte, as pessoas falando, criticando excessivamente a postura do tricolor no primeiro tempo, né? Este é o ponto. E na crítica ao comportamento do São Paulo no primeiro tempo da partida do Engenhão, também há aí uma certa desvalorização em relação ao que fez o próprio Botafogo. Vocês entendem o que eu estou falando? Um excesso de elogios que fazem ao Botafogo, talvez um excesso de elogio muito justificado em várias medidas, né? Há um erro. O erro de não reconhecer, né, que o Botafogo não fez o gol, não fez os gols, também por causa do São Paulo, né? O São Paulo soube, na verdade, não levar esses gols. Mas tem bola na trave. A bola entrou? Não, né? Até porque elas foram finalizadas em uma situação ali de certa pressão, né? Não teve nenhum contato ultra direto com o Rafael para que o jogador do Botafogo guardasse, né? Não tivemos. Então, assim, elogia-se muito o Botafogo, ao mesmo tempo alguns falam, mas não fez o gol. E aí, ao pontuar essa questão, se esquecem de pontuar que foi também por causa do São Paulo. Nesse elogio ao Botafogo, as pessoas param nessa questão, né? Mas, não colocou a bola para dentro, não fez o gol. E aí os mesmos que elogiam, nesse momento, passam a criticar de certa forma, né? E quando criticam porque não veem o que outro time fez, né? Ok? E quando criticam muito o São Paulo pelo jogo que fez no primeiro tempo, também se esquecem, né? Do que fez o Botafogo para impedir o São Paulo de jogar. Tá tudo errado. Tá faltando seriedade nas análises, né? Este vídeo aqui se presta aqui, portanto, a uma tentativa de estabelecer um debate mais justo, né? E neste caso em especial, né, focando bem mais no São Paulo. Seus torcedores e torcedoras do Glorioso me permitem neste momento, né? Não tem nada a ver com o Botafogo, as capacidades do Botafogo, a grandeza do Botafogo, o jogo que o Botafogo fez. Eu quero falar do São Paulo neste caso, tá? Este é o tema do vídeo. Antes, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho, mas não somente por isso, né? Porque o meu trabalho não existia quando a OneXBet já era enorme, gigante, tradicionalíssima no mundo, no planeta, uma das maiores do mundo. A mais confiável do mundo, gente, tá? Que entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia, sem ficar te enrolando. A OneXBet não se mete aí com problema, né? Não se envolve nessas coisas em café pequeno, né? É uma casa de aposta acima de qualquer suspeita neste caso aí, né? Patrocina inúmeras equipes gigantes do futebol mundial, Liverpool, Barcelona e muitas outras, né? Então, quando você ganhar um bom dinheiro, esse dinheiro vai entrar na sua conta imediatamente após o seu pedido de saque lá no XBet, ao contrário do que acontece em outras casas de aposta. Mas na outra eu recebi porque era pouco, né? Quando for um valor muito alto, você vai perceber que a situação é bem diferente. E aí que você vai perceber também que existe casa de aposta por aí e existe a OneXBet. Olha, não conhece, usa o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional ONCHJOSA, que vai te dar direito a um bônus de até R$3.000
no seu primeiro depósito. E de quebra, bom, falar de jogos de hoje que você pode pensar em apostar aí. Monaco contra o Barcelona pela Champions, gente. Para mim, empate e vitória do Barça, tá? Flamengo contra o Peñarol pela Copa Libertadores de América. Sinceramente, gente, eu acho que é um jogo aqui, eu iria de ambas marcam. Neste caso, coloca que no mínimo teremos 2 gols, né? Tá bom? Botafogo de Ribeirão Preto contra Santos pela Série B do futebol brasileiro, tá? Neste caso aí, eu iria em vitória ou empate do Peixe. Libertar contra o Cruzeiro pela Copa Sul-Americana. Neste caso, eu diria para você que no máximo teremos 1 gol, não mais que 1 gol no primeiro tempo deste jogo. Beleza, gente? São essas dicas para você aí. Vou falar então sobre o jogo. Olha, o São Paulo finalizou numa proporção absurdamente, sim, penoso o negócio, né? 22 finalizações do Botafogo contra 6 do São Paulo. Contudo, 2 imagens chamaram bastante atenção nessa partida. O que foi o primeiro tempo das 2 equipes e o que foi também o segundo tempo das 2 equipes, do São Paulo e do Botafogo. Foi o primeiro tempo em que o Glorioso mandou completamente no jogo, teve muitas chances para fazer o gol, mas não conseguiu fazer, tá? Dentre outras coisas, não conseguiu fazer, não porque os seus jogadores tiveram, como em outras partidas, como por exemplo na partida do Botafogo no final de semana, chances claras e não conseguiram guardar, né? Não foi bem assim, não foi por isso, né? Foi porque o São Paulo dificultou muito essa finalização por parte do Botafogo, né? Nisto não há mérito nenhum do São Paulo, né? O São Paulo apenas jogou como... o Mauro César Pereira chegou a falar que o São Paulo jogou como um time pequeno, eu discordo, em certa medida disso aí, né? Porque talvez aquele fosse, primeiro, um jogo possível que o São Paulo conseguia fazer naquele primeiro tempo. Segundo, né? Precisamos entender também que o Botafogo não deixou o São Paulo jogar. Entende? Outro ponto interessante aí, né? O Botafogo não deixou o São Paulo jogar. E nisto há algo de grande também no Botafogo. E não deixou o São Paulo jogar atacando, porque o Botafogo tem essa capacidade, por exemplo, de atacar muito e nesse sentido se defende. Não é simples você ajustar uma máquina futebolística para que ela consiga se defender atacando. É precisamente o que faz o Botafogo lá no Engenhão, né? Então o São Paulo não teve muito o que fazer nessa partida, exceto se defender, tentar se acalmar, tentar retirar a energia do adversário, algo que o Tricolor fez muito bem para que no segundo tempo a equipe conseguisse jogar melhor. E foi precisamente o que tivemos no segundo tempo da partida. Após a qualidade da conversa que o Zé Perdia teve com seu elenco, qualidade brutal, porque o elenco do São Paulo voltou melhor, não foram as substituições necessariamente que melhoraram o São Paulo no segundo tempo, mas a conversa que a equipe teve com o técnico Zé Perdia no intervalo, tá? Neste sentido, inclusive, eu diria para você que algo raro de acontecer, o Arthur Jorge perdeu na qualidade da conversa para algum técnico adversário ali nos vestiários, tá? Ele que dificilmente perde este tipo de conversa ali do intervalo, tá? Então tivemos em campo 2 gigantes do futebol brasileiro atuando em equipes que estão em momentos muito diferentes. Falei e vou voltar a repetir para vocês aqui. Do ponto de vista taticamente falando, o Botafogo está acima do São Paulo neste momento, com um jogo muito mais arredondado. Do ponto de vista da qualidade técnica, não há o que se falar sobre isso. O Botafogo é superior, talvez seja hoje, neste momento, o melhor elenco de fato, de verdade, atuando, jogando bola no futebol brasileiro. A gente pode falar que o Flamengo tem o melhor elenco, que uma outra equipe possa ter, o Bahia possa ter o melhor elenco, enfim, o Palmeiras possa ter. Do ponto de vista da execução do seu jogo, o melhor elenco hoje no futebol brasileiro é o do Botafogo, tá? Então tivemos, portanto, 2 gigantes jogando e acho que eles jogaram no primeiro tempo como eles podiam. O Botafogo tentando destruir o São Paulo e fazer seus gols, que infelizmente para o Botafogo não aconteceram. E no segundo tempo, um São Paulo conseguindo bloquear esse futebol espetacular do Botafogo e conseguindo jogar bola, né? Inclusive, quem teve as melhores chances ali na segunda etapa foi justamente a equipe do São Paulo. Então, assim, no final do jogo, a despeito do Botafogo não ter sido no segundo tempo a mesma equipe da primeira etapa, eu fiquei, de certa forma, feliz ali com o que eu vi do Botafogo e acho que o Glorioso tem condição de aprontar no Morumbi com tranquilidade, tá? É isso. Ao mesmo tempo, sinceramente, gente, eu fiquei muito feliz com o São Paulo, muito mesmo. Achei que o São Paulo teve um comportamento muito sério, muito organizado, muito preponderante, sabendo destruir, né, a máquina de jogo do Botafogo, de certa forma, né, conseguindo gerar o equilíbrio necessário para que o Botafogo não conseguisse jogar com tanta preponderância como foi na primeira etapa. Tudo isso é muito mérito do São Paulo, tá? Isso não tem nada a ver com o que possa acontecer no Morumbi, tá? Porque muita gente vai falar, tá vendo? Eu avisei que o São Paulo tal... Bom, se o Botafogo ganhar, o Botafogo vai ganhar,
porque o Botafogo vai fazer por merecer. E o Botafogo tem um time hoje capaz de ganhar dentro e fora de casa. Por certo que o São Paulo não vai ficar só se defendendo no Morumbi, mas quer saber? No lugar do Zubeldia, eu até aprontaria esse São Paulo para fazer um jogo bem mais defensivo em alguns momentos, tá? Por quê? Porque o Botafogo é um time que, quando joga no Engenhão, joga daquele jeito que atuou no primeiro tempo, né? Mas quando joga fora de casa, às vezes, a depender do adversário, usa muito essa estratégia do contragolpe. E esse time do Botafogo, na minha opinião, ele é impecável quando ele tem espaço para jogar, né? Acho que no momento no futebol brasileiro não há nenhuma outra equipe que consiga jogar no contragolpe como a equipe do Botafogo. Então São Paulo corre muitos riscos, inclusive, se adotar uma postura ultra ofensiva, neste caso aí, uma postura de ocupar demais o campo de ataque e o terço final. Acho que o São Paulo pode ter, sim, um protagonismo dentro de campo no Morumbi, mas sem se preocupar tanto assim com dominar o terço final. O São Paulo ontem, que foi, enfim, massacrado no primeiro tempo, conseguiu dominar muito bem as coisas no segundo tempo, ainda que não tivesse na segunda etapa uma maior posse de bola em relação ao seu adversário. Então foi um comando do jogo sem ter necessariamente um maior percentual de posse de bola. Foi comando do jogo, ainda que em alguns momentos sofresse diante de algumas estocadas do Botafogo. Então eu acho que o São Paulo tem que atuar no Morumbi com muito protagonismo, tem que conseguir executar o seu protagonismo de uma das maiores equipes do futebol mundial, né? Jogando diante da sua torcida, teremos o Morumbi ultra lotado, né? O São Paulo precisa executar o seu protagonismo. Isso não significa que tenha obrigatoriedade de atacar o tempo inteiro a equipe do Botafogo, porque se fizer isso, acho até que pode facilitar a vida para o Glorioso, né? Então o Glorioso pode perfeitamente ganhar do São Paulo, eliminar o São Paulo no Morumbi, mas isso não tem nada a ver com a postura que o São Paulo teve necessariamente no primeiro tempo do jogo ontem no Engenhão. O que as pessoas querem? O elenco do Botafogo é muito superior. A gente via nas alterações o absurdo, a qualidade que o Botafogo tem no banco de reservas. A gente via o repertório dentro de campo da equipe do Botafogo, que é espetacular, e não é espetacular por causa só do trabalho do técnico, é espetacular porque os jogadores são muito bons e eles facilitam muito também na questão do repertório, né? Então fica muito mais fácil você criar repertório quando você tem jogadores como Almada, Savarino, né, os ótimos volantes que tem o Botafogo, também Luiz Henrique, né, também o Igor Jesus, que é um baita centroavante, jogador muito acima da média, hoje no Brasil para mim é o melhor centroavante de atividade, né, então fica muito mais tranquilo você aumentar esse repertório, tem nada a ver com o Superdia e com o Arthur necessariamente aí, né, tem a ver com a qualidade do elenco. Então o que as pessoas queriam? Queriam que o São Paulo fosse para um jogo direto contra o Botafogo lá no Engenhão? O jogo que o São Paulo poderia fazer era o jogo do segundo tempo, mas o São Paulo conseguiria fazer aquele jogo do segundo tempo também no primeiro? Eu acho que não conseguiria. De tal sorte que eu acho que o jogo que o São Paulo fez no primeiro tempo foi o jogo possível. Aqueles que não querem entender isso, problema deles, né? Porque na verdade muitas vezes nessa análise aí falta justamente a análise, falta justamente a objetividade, a seriedade, né? E acaba se impondo um pouco mais o lado contra, o lado anti, o lado torcedor de alguns analistas. Não estou mandando recado para ninguém neste caso, não estou falando de Mauro César, não estou falando de ninguém, até porque o Mauro César, quando precisa elogiar, ele também elogia, né? Então, aqui não é recado para ninguém, mas eu acho que há um problema nessa visão, sim, de muitos analistas, nesse caso, inclusive, do Mauro César. Eu acho que, na verdade, o São Paulo fez no primeiro tempo o jogo que conseguiu fazer, que foi um jogo de sobrevivência, tá? O Botafogo quase ganhou, não ganhou. Quase fez gol, não fez. Bateu bola na trave, não entrou. Né? E no segundo tempo o São Paulo fez o jogo que não conseguiu fazer também no primeiro, a despeito de também ter sofrido em alguns momentos ali, né, com essa preponderância do jogo ofensivo do Botafogo. Dá para esperar quaisquer coisas no Morumbi na próxima quarta-feira. Dá para esperarmos por uma vitória e classificação do gigante do Morumbi. Dá para esperarmos também por uma classificação, vitória e classificação do time do Botafogo gigante, glorioso, que é o Botafogo. Tá tudo aberto. O que não há, no caso, é favorito. Como não havia favorito no começo, também não há favorito aí para até o final deste confronto. O campo vai dizer. No primeiro confronto, o campo disse que o Botafogo pode ser exterminador, mas que também pode falhar. E que o São Paulo pode controlar, a despeito de não ter toda essa qualidade que tem o Botafogo, tá? E detalhe, se o São Paulo está abaixo do Botafogo em termos de qualidade técnica e também até mesmo de esquema, isto não é um problema. O fato de estar abaixo do ponto de vista do esquema tático, isso mostra a qualidade do técnico do São Paulo, que conseguiu, com a qualidade da sua conversa, sobretudo, com a sua visão de jogo,
né, ali ajustar as coisas. E de quebra, tem gente falando, foi um desrespeito do Zubeldia contra não sei o que ali na hora da entrevista. Essa conversa sempre vai acontecer isso por parte de vários jornalistas aqui no Brasil. Sempre vai ter essa conversa aí quando o técnico for estrangeiro. Pode ter certeza. Quando for o Filipão, quando for um técnico tal, a brasileiro aqui, Luxemburgo, dificilmente você vai ter isso aí. Mas quando for técnico estrangeiro, certamente você vai ter essa reação aí da massa torcedora dos jornalistas aqui que cobrem o futebol brasileiro. É isso.